Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o processo de conquista do ambiente terrestre e a origem dos tetrápoda. Existem várias hipóteses a respeito de que condições forçaram esses animais a invadirem o ambiente terrestre. A hipótese mais clássica está relacionada às condições climáticas. Durante o período do Devoniano, que foi quando surgiram os primeiros tetrápoda, ocorriam estiagens sazonais, ou seja, ficavam longos períodos sem chuva. E isso fazia com que os animais acabassem ficando presos em lagoas que começavam a secar. Assim, características que possibilitassem esses animais a rastejar para fora desse ambiente procurando outro com água, ou então que fizesse com que eles pudessem respirar fora da água, eram mais vantajosas e, em consequência disso, esses animais podiam sobreviver. Mas também existem outras hipóteses, aquelas relacionadas com as condições ecológicas. Afinal de contas, nesse momento, a Terra ainda não tinha vertebrados, só tinha sido ocupada pelas plantas e pelos invertebrados. Existiam muitos nichos vagos ainda, pois não tinha nenhum animal de grande porte ocupando aquele ambiente e tinham poucos competidores e predadores no ambiente terrestre. Então, isso favoreceria a invasão desse ambiente, diferente do que estava acontecendo no ambiente aquático, que nesse momento estava no auge da diversidade, com muitas espécies existindo ali, já ocupando todos os nichos disponíveis. Também existe uma hipótese que relaciona essa invasão do ambiente terrestre com a dispersão de indivíduos jovens. Esses jovens vão ficando agrupados em águas mais rasas para escapar dos predadores, pensando nesse ambiente aquático cheio de animais. Só que essas águas mais rasas, elas acabam sendo mais quentes, e quanto maior a temperatura, menor a quantidade de oxigênio dissolvido naquela água. E assim a exploração gradual do ambiente terrestre ali naquelas margens, seja para obter alimento, para abrigo, acabou forçando a saída desses juvenis em direção ao ambiente terrestre. Então, quais que seriam as vantagens de uma vida terrestre? Afinal de contas, nós sabemos pelo registro fóssil que esses primeiros animais que exploraram o ambiente terrestre, eles eram peixes, essencialmente peixes. Então, por que um peixe que tem uma capacidade de se mover de um lugar seco para outro, que ainda tem a água, ele não continuaria simplesmente a viver uma vida de peixe? Nós já mencionamos nos slides anteriores algumas dessas vantagens. Mas então, no ambiente aquático, estava cheio de espécies ocupando todos os nichos. Então, por causa disso, existia uma maior competição e predação nesse ambiente que não existia no ambiente terrestre. Então, a Terra ela é livre de predadores e de competidores. Além disso, existia no ambiente terrestre uma abundância de insetos e outros artrópodes, que pode ter forçado essa saída progressiva da água, afinal de contas, aqueles animais que estavam ali mais próximo à margem, eles podiam abocanhar os insetos que caíam na água. E o tamanho corporal reduzido teria simplificado algumas dificuldades de sobreviver no ambiente terrestre, principalmente as dificuldades relacionadas com a sustentação, a locomoção, a respiração, durante esse processo de transição entre a água e a terra. Para entender melhor como que tudo isso aconteceu, é importante que a gente entenda
as diferenças físicas que existem entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Então, por exemplo, o ambiente terrestre ele vai possuir 20 vezes mais oxigênio disponível do que o ambiente aquático. E isso está relacionado principalmente a alterações no modo de respiração, né? A respiração ela vai ser facilitada, então, por superfícies que sejam bem irrigadas. E isso vai acontecer tanto na superfície da pele, que vai estar em contato direto com o ar, e também na superfície dos pulmões, né? Que vão estar também em contato direto com o ar. O ambiente terrestre ele apresenta uma maior diversidade de hábitats, então você tem no ambiente terrestre mais possibilidades de locais para se abrigar, sítios para reproduzir, locais para busca de alimentos, dentre outros. Mas no ambiente terrestre a gente tem uma maior variação de temperatura, tanto diariamente, né, você tem aí vários graus de temperatura, né, que variam diariamente entre o período de dia e noite, quanto nas estações também a variação na temperatura no ambiente terrestre é muito maior do que no ambiente aquático. E para isso, para que os animais se adaptassem então à vida nesse novo ambiente, tiveram que ter também então adaptações relacionadas com a termorregulação para a manutenção da temperatura corporal e para a sobrevivência. Uma outra característica do ambiente terrestre é que ele é 1000 vezes menos denso do que a água e também 50 vezes menos viscoso. No que isso se relaciona, né? Quando nós estamos dentro d'água, a gente percebe que o nosso corpo é como se ele ficasse um pouco mais leve, né? Inclusive, a gente consegue flutuar na água, porque por causa da densidade e da viscosidade da água, isso funciona também como uma sustentação para o nosso corpo. No ambiente terrestre, essa sustentação deixa de existir e você tem toda a força da gravidade atuando ali. Então, para conseguir se sustentar e se locomover no ambiente terrestre, foi preciso uma adaptação do esqueleto e da musculatura relacionada. Uma outra questão relacionada à viscosidade da água é que a alimentação no ambiente terrestre, ela se tornou diferente daquela do ambiente aquático, porque a própria água ela funcionava como um veículo trazendo o alimento para dentro do corpo através da boca. Então, quando o peixe ele abre a boca, ele cria uma pressão negativa, fazendo com que a água entre e junto com essa água traz o alimento. No ambiente terrestre, você não tem essa possibilidade, não adianta só abrir a boca, né, que o alimento não entra sozinho. Então, foi preciso todo um investimento também em mobilidade, principalmente da cabeça e da mandíbula, para que a cabeça passe a se movimentar sobre o alimento, já que não existe essa viscosidade. Então, já deu para perceber que muitas adaptações tiveram que acontecer para tornar possível a vida no ambiente terrestre. Então, nós tivemos muitas adaptações relacionadas à sustentação do corpo, a locomoção, né, porque é bastante diferente você nadar na água e andar sobre a terra. Com relação à alimentação, que nós já mencionamos, né, já não tem mais aquele veículo que era a água que trazia o alimento. Com relação à respiração, porque agora vão ser necessárias estruturas diferentes, né? Dentro da água você tinha a possibilidade da respiração branquial e agora nós dependemos de outras estruturas para a respiração. A mesma coisa vale para a excreção, né? Uma vez que na água, né, você tem uma preocupação menor com a excreção, porque não tem problema de perda de água ao excretar, né, o que já não acontece no ambiente terrestre, né, pois existe então essa perda e os animais eles não podem se dar ao luxo de no processo de excreção perder muita água.
Outras mudanças que tiveram que acontecer foi em relação à reprodução, né? Enquanto a água ela funcionava como um veículo para os gametas, né? Boa parte dos peixes eles têm fecundação externa, então colocam diretamente na água seus óvulos e seus espermatozoides. No ambiente terrestre isso vai se tornar um pouco mais complicado, você deixa de ter esse veículo. Além do mais, os ovos eles vão estar sempre sujeitos à dessecação, então essa perda de água ela é muito prejudicial, então adaptações também tiveram que ocorrer relacionado com isso. E outras modificações aconteceram também nos órgãos dos sentidos, né? Porque o olfato, a visão, o tato, eles funcionam de forma um pouco distinta no ambiente terrestre, né? Diferente da água. Os tetrápoda, eles surgiram no período do Devoniano, né, há cerca de 360 milhões de anos atrás. Né? Aqui nessas imagens, a gente pode visualizar aqui o período do Devoniano recente, né, aí 390 milhões de anos, e aqui o período do Carbonífero, 356 milhões de anos. Então, o surgimento dos primeiros tetrápodas se deu entre esses dois períodos, onde você tinha essa conformação aqui dos continentes no planeta. Nesse período do Devoniano, se nós formos olhar aqui a diversidade de espécies de peixes, né, nesse momento no planeta, então nós tínhamos aí o auge da diversidade dos peixes sem mandíbula, tanto as linhagens que existem até hoje, mas também a linhagem dos placodermes que foram extintos. Aqui também, principalmente no final do Devoniano, né, estava aí com grande diversidade dos peixes cartilaginosos, os tubarões e raias. Também existiam outros grupos que já foram extintos. Aqui o início da diversificação dos peixes de nadadeiras raiadas e aqui o auge da diversificação dos peixes de nadadeiras lobadas, que é de onde os tetrápodas se originaram. Né? Então, a gente tem aqui o surgimento desse grupo. Então, os primeiros tetrápodas, eles vão se originar a partir de peixes que habitavam lagoas temporárias, né? O surgimento dos tetrápoda ele se deu na água doce, não está relacionado com o ambiente marinho. E esses peixes que habitavam essas lagoas temporárias eram peixes pulmonados, né? Que tinham uma estrutura, seja de bexiga natatória, né? Bem irrigada, ou até mesmo já o pulmão, lembrando que bexiga natatória e pulmão são estruturas homólogas. Esses animais eles eram pequenos, pois se eles fossem muito grandes, eles teriam mais dificuldade de locomoção fora da água, e eram animais inteiramente aquáticos, né? Eles utilizavam aí dessas poucas adaptações que tinham para sobreviver momentaneamente no ambiente terrestre. Segundo o registro fóssil, né, acredita-se que os tetrápoda eles têm origem em um grupo de peixes de nadadeiras lobadas, né, um grupo de Sarcopterígeo. Então, eles são aparentados dos Sarcopterígeo que são viventes hoje. Então, só lembrando, né, que no Sarcopterígeo atualmente a gente tem dois grupos, duas linhagens, né, a linhagem dos Dipnoi, que é dos peixes pulmonados, e a linhagem dos Actinischia, que é a linhagem do selacanto. Além dessas duas linhagens, existiram outras duas que já foram extintas, o Onicodontia e os Rhipidistia. É dentro dos Rhipidistia, né, que tem a principal hipótese de origem do grupo dos tetrápoda, principalmente no grupo dos Osteolepiformes. Esse é o grupo mais aceito, onde pertencem esses dois gêneros aqui de peixes, principalmente o gênero do Eusthenopteron, esse é o gênero mais aceito.
Esses animais eles já apresentavam os olhos dorsais, né, ou seja, no alto da cabeça, que facilitava enxergar fora da água. Então, se eles emergissem a cabeça fora da água com os olhos dorsais, ficaria mais fácil de enxergar no ambiente terrestre, mas eles ainda tinham o corpo achatado lateralmente, como acontece com todos os peixes, mas tinham a presença de ossos frontais, que são os ossos que fazem com que o crânio e o focinho sejam mais alongados, que é importante para a alimentação fora do ambiente aquático. E além disso, as costelas desses animais já eram costelas que se projetavam ventralmente. Essas costelas se projetando ventralmente, elas são importantes para sustentar os órgãos fora do ambiente aquático, né? Elas funcionam ali como uma proteção e sustentação desses órgãos. Um dos tetrápodas melhor conhecido e mais antigo e primitivo é o Acantostega, né? Esse animal, os fósseis desse animal foram encontrados na região da Groenlândia e a datação está relacionada aí com o Devoniano superior, né, de cerca de 360 milhões de anos. Esse animal, ele aparentava ser inteiramente aquático, pois ele ainda tinha brânquias, mas ele já apresentava, no lugar das nadadeiras, dos raios dérmicos das nadadeiras, já existiam 8 dedos inteiramente desenvolvidos. Mas, apesar disso, os membros ainda eram fracos e possivelmente incapazes de sustentar o corpo desse animal fora da água. Aquele que é reconhecido como realmente o primeiro anfíbio, né, um animal que conseguiria sobreviver um pouco melhor no ambiente terrestre por um tempo maior, né, seria o Ichthyostega. O Ichthyostega ele já apresenta características mais terrestres, com os membros tetrápodes completamente desenvolvidos, com 7 dedos, e provavelmente ele era capaz de caminhar sobre a terra, né? Ele vivia na região da Groenlândia também, no mesmo local e período do Acantostega que nós mostramos anteriormente. Mas, independente disso, ele também era um animal essencialmente aquático, né? E tinha bastante dificuldade para se locomover sobre a terra e ainda apresentava várias semelhanças com os peixes, como a existência de uma nadadeira caudal sustentada por raios dérmicos, uma caixa craniana mais sólida e pesada, como acontece com os peixes, né, diferente do que a gente vai perceber acontecendo nos tetrápoda, e ainda apresentava um canal para a notocorda na coluna vertebral. Então, aqui tem uma comparação dos membros desses animais. Aqui, primeiro, o Eusthenopteron, que é um peixe, né, sarcopterígeo de nadadeiras lobadas. Aqui nós podemos já ver na nadadeira alguns elementos ósseos que vão ser encontrados nos membros dos tetrápodes. Aqui, por exemplo, tem o húmero, o rádio é a una, mas ainda não tem dedos, né, não tem artelhos, nem punho. Aqui ainda estão os raios dérmicos. No Acantostega, esses raios já foram substituídos por ossos que vão formar os dedos. E no Ichthyostega, isso já está melhor. Você vê aqui que os ossos eles já são mais robustos, né, para ajudar na sustentação do corpo, e os artelhos também já são melhor desenvolvidos no Ichthyostega. Aqui tem um outro animal que está relacionado aí com a linhagem dos amniota. Então, quando a gente vê essa filogenia, né, partindo de um ancestral sarcopterígeo, nós temos as linhagens atuais de peixes sarcopterígeo, né, os peixes de nadadeiras lobadas, que é a linhagem dos peixes pulmonados e a linhagem dos selacantos. A partir desses animais, né, nós temos aí diversos grupos de sarcopterígeos que viveram no período do Devoniano, né, lembrando que esse foi o período onde esses animais apresentavam aí a sua maior diversidade, os peixes de nadadeiras lobadas, e foi aqui também que surgiu
o Ichthyostega, que é considerado o primeiro animal anfíbio, né, que conseguia, então, sobreviver bem no ambiente terrestre. Então, a partir do Ichthyostega, nós temos as linhagens que vão dar origem a diversos grupos que já foram extintos e também aos anfíbios atuais. Por outro lado, nós temos também a origem da linhagem dos amniota, né, que com grupos já extintos e os amniotas recentes. Então, esses animais tiveram que sofrer várias adaptações para conseguir sobreviver no ambiente terrestre. As principais modificações elas estão relacionadas ao esqueleto, por causa da sustentação, da locomoção e também da alimentação fora do ambiente aquático. Então, nota-se uma modificação grande no crânio desses animais, que nos peixes tinham um focinho bem mais curto e não apresentavam um pescoço, né? A cintura escapular, que está representada aqui por essa cor roxa, ela era totalmente presa no crânio. Já nos primeiros tetrápoda, aqui o Acanthostega, essa cintura escapular já não está mais presa ao crânio, e isso dá uma maior mobilidade para a cabeça desses animais, e eles já apresentam então um crânio mais alongado, com um focinho maior e mais fácil para se alimentar e para movimentar a cabeça sobre as presas. Outra modificação importante no esqueleto desses animais está no sistema relacionado ao esqueleto axial. Então, antes, nos peixes, essa parte do esqueleto estava relacionado simplesmente com a função locomotora, mas agora nos tetrápodes ela também deve sustentar o corpo desses animais. Então, a coluna vertebral ela vai suspender o peso do corpo, funcionando aí como uma ponte mesmo de suspensão para suportar o peso das vísceras na terra. E essas vértebras agora têm estruturas que conectam umas nas outras, que são chamadas de zigapófises, que são bem mais desenvolvidas, fazendo com que a coluna vertebral funcione como uma haste bem firme que suporta torções e flexões. Além disso, as costelas elas se dirigem ventralmente, funcionando aí como sustentação e proteção dos órgãos ou vísceras. As modificações, então, no sistema respiratório estão relacionadas com a origem e desenvolvimento dos pulmões, principalmente, né? Apesar do pulmão ele não ter evoluído com um propósito de respiração na Terra, pensando que os pulmões são estruturas homólogas à bexiga natatória, que funcionava muito mais como uma estrutura de flutuação, de estabilização do corpo. Tanto que em alguns anfíbios atuais, como a salamandra, por exemplo, a gente percebe que o pulmão ele nada mais é do que um saquinho que fica cheio de ar, né? Só nos anfíbios anuros e depois nos demais vertebrados é que a gente começa a ver o desenvolvimento realmente de um pulmão com uma superfície de trocas gasosas muito maior, possibilitada pelos alvéolos pulmonares principalmente. E acompanhando, é claro, essa mudança no sistema respiratório, nós tivemos também mudança na circulação sanguínea, mudança muito importante. Antes, nos peixes, a gente só tinha uma circulação simples, né, que era coração, corpo. A partir do desenvolvimento dos pulmões, a gente passa a ter uma circulação dupla, né? Então, a gente tem uma circulação coração-pulmão e uma circulação coração-corpo, né? No pulmão, onde esse sangue vai ser, então, aerado para retornar ao corpo, né? Onde vão acontecer as trocas gasosas. Então, aqui,
Nesse cladograma, nós conseguimos visualizar algumas dessas mudanças que aconteceram, né? Então, aqui nesse cladograma, nós só temos os sarcopterídeos, né? Os dois grupos atuais e os vários grupos que já foram extintos. Aqui, a partir do momento que se tem presença de narinas internas, nós começamos a separar, então, os grupos irmãos dos tetrápoda e os tetrápoda, que estão aqui, né, com a presença dos dígitos nos membros anteriores e posteriores, articulações definidas nos pulsos e tornozelo, esqueleto pélvico e peitoral bem desenvolvido, costelas reforçadas, direcionadas ventralmente e várias modificações cranianas. Então, esse grupo aqui todo é o grupo dos tetrápoda. Atualmente, então, dentro do grupo dos tetrápoda, nós vamos encontrar os amniota e os anfíbios. Em uma classificação mais simples, né, lineana, nós vamos ter aqui apenas, nesse cladograma, nós temos apenas os tetrápoda atuais. Então, os anfíbios, com os 3 grupos atuais, que são as salamandras, as cecílias e os anuros, sapos, rãs e pererecas, e o grupo dos amniota. O grupo dos amniota vão se dividir em mamíferos e répteis. Aqui nos mamíferos, nós temos os mamíferos monotremados, né, que são os mamíferos ovíparos, os marsupiais e os mamíferos placentários. Nos répteis, nós temos os testudines, né, que são as tartarugas, cágados e jabutis. E aqui no outro grupo, nós vamos encontrar as serpentes, lagartos, os crocodilianos e também as aves.